do asfalto, que tudo é asfalto, porque é preto, e olhou para o preço. E aí vai para edificação, etc, etc. Então, a popularidade. Então, isso aí são coisas que parecem óbvias. E está aqui o Bernasconi, que fez a colocação. Vou fazer engenharia. Nós já damos um cabelo branco aí, mais de 40 anos, 50 anos de atividade no setor. Por que só inventam coisa ruim? Por que param de fazer o que o passado já mostrou que está certo? Vou dar um exemplo. Nós já convivemos no antigo DNR, saudoso DNR, né? Porque eu digo saudoso, porque o DNR não deu certo. O DNR acabou, que era rodoviário, veio numa reforma do Departamento Nacional de Transportes multimodal, aonde o setor ferroviário ficou por 2 ou 3 anos com meia dúzia de engenheiros. Pegou. Na nossa visão, ninguém tem que ser DNR. O setor de portos, a ferroviária está lá, tem que ir para a Secretaria de Portos, assim como a Secretaria de Portos também tem que estar dentro do Ministério dos Transportes. Então, existem coisas que estão acontecendo. Nós convivemos aqui, Marcos Santana, está aqui Jamil Cury, está aqui Luiz Roberto Ponte, pessoas que construíram esse país, especificamente dentro do setor rodoviário, quer dizer, nós convivemos com índice de desempenho. E a coisa funcionava. A empresa fazia besteira, ela era penalizada. Parou. Então, o que a gente está vendo é que as coisas, em vez de ir para a modernidade, como colocou o Bernasconi a nível de engenharia, nós estamos um retrocesso. No meu entender, assim, para ser muito específico, esse projeto RDC é brincadeira. Quando saiu RDC para o PAC, nós fizemos um estudo dentro da ANOR. Qual a primeira pergunta? O que é o PAC? PAC 1, nós tivemos um portfólio dizendo quais eram as obras. Para isso a sociedade se mobilizou, para isso o setor investiu, por isso que deu certo. O PAC 2, quais são as obras do PAC 2? Não vou entrar no mérito, mas o PAC 2 nasceu em 2010 com insuficiência de recursos da ordem de 14 bilhões. Em 2010 foi licitado 14 bilhões. Desses 14 bilhões já foram cancelados 7 bilhões de contratos, não podiam existir, porque nasceu dentro de uma linha que a CIDIC colaborou, a PO de São Paulo, a Neor, todos vocês, que o PAC 2 representava para nós não haver DEAF. A falta de continuidade. Foi o êxito da união do setor que colocou no governo que tinha que haver continuidade do PAC. Eu hoje estou no café com o Bernasconi, hoje comentei com o Marcos Santana, outros. Há um ano atrás, o Rodrigo, o cineasta, se ele imaginasse fazer um filme de terror no setor da infraestrutura do transporte, ele não acertaria 1% do que nós estamos fazendo. Então, ontem, inclusive, quando fiz a colocação do bom, eu falei, não, o Roberto falou que está muito emotivo. Eu não estou emotivo. Eu aprendi, inclusive, a dominar a emoção. Eu estou indignado. E acho que foi muito bem colocado pelo Arlindo aqui, no nosso painel, hoje aqui com o secretário Luiz. Poder mover uma montanha e dizer que está tudo bem. Eu acho que tem que se trazer aqui, olhar essa montanha e ver o que está acontecendo no setor aumento. O PAC, tanto é que o PAC 2 é dividido, são 6 setores. Podemos dizer que está tudo bem. Para nós não está funcionando. Então, o que eu vejo é que a nossa Copa
setor rodoviário, uma entidade nacional, imaginar que vai acabar com a CID. Isso é insano. Eu sou brasileiro, sou cidadão, quero que a Petrobras vá cada vez melhor, mas qual o direito que a Petrobras tem para resolver seu problema e acabar uma coisa que é de toda a sociedade? Eu vou lembrar um dado para vocês. No final de 2009, isso aconteceu no início de 2010, no final de 2009, a Petrobras, com esse problema de balanço, ela mudou o seu critério de fazer a contabilidade, e ela subiu 4 bilhões e 300 milhões de reais assim no primeiro trimestre de 2010. E não devolveu. Então, eu acho que aí o governo nacional, nós estamos começando a nos indignar. Tem coisa que está errada, é contra a engenharia, é contra, nós temos que nos indignar. Tá certo? Eu tenho inveja. Meu pai foi advogado, procurador de justiça, eu optei por engenharia. Eu tenho inveja dos advogados. Meu pai foi promotor na época que ia para o interior, ganhava menos que a minha mãe, que era professora. Hoje o Ministério Público é um instrumento que nós precisamos, que com a Constituinte de 88, o Ministério Público se tornou uma outra coisa. E aí vem, estou fazendo essa comparação com os advogados, o advogado não admite que se fale mal de um advogado. A causa deles está acima do bem e do mal. Então, eu acho que nós temos que novamente voltar para esse espírito. E ontem o ponto foi de uma felicidade, como é que foi por harmonia, né? Eu ontem você realmente conseguiu. Tem que parar de ser recordado. Agora, não quero discordar do geral, né? Com todo o respeito que eu tenho, que é o outro guerreiro. Mas eu acho que nós não podemos deixar de falar de uma coisa que é real. Querendo ou não querendo, é um absurdo o LDC. Por isso aí foi estendido. E nós temos que fazer o seguinte, nós temos que fazer um movimento com sensatez e ver como é que nós vamos deixar muito claro a posição da CIVIC. Eu acho que é um dos projetos mais discutidos, que é o posicionamento do setor, aí cristalino, consagrado, nos pontos que nós não abrimos mão e não aceitamos. Então, foi uma coisa de indignação. E aí estou falando com o Zé Alberto, CPF, 033, 017, 029, não com o presidente da União. Não gosto de falar de pessoas. Mas essa ação, esse ato do Dimitri agora, do seu diretor-geral, fazer uma portaria, passando por as unidades do Dimitri, começar a fazer pregão de obras de manutenção, isso é brincadeira, porque é legal. Isso é legal. Hoje estava aqui o Portela mostrando que lá no Rio Grande do Sul já ganharam as ações que estão ganhando, não em obras de manutenção, em obras de engenharia. O que está acontecendo? Para você prolixo. Não quero inventar nada. Não sabemos como fazer. Você vai querer pegar, e aí vamos voltar com o RDC, PAC, e o PAC? Nós fizemos um levantamento, ali a pizza do planejamento do GPAC. 68% do PAC rodoviário é manutenção. Manutenção. Que nós sabemos que é necessário para se fazer um bom projeto básico, um bom projeto executivo. E não é a mesma coisa se fazer uma obra de construção, que é 9%, e de uma obra de adequação são 19%. Eu não quero saber o que é o PAC. Até assim, bem, a regra do jogo é essa, vamos tirar a indignação do cidadão. Vamos pensar na sobrevivência, porque, infelizmente, no nosso setor, quando uma pessoa, uma firma para, a outra vai lá porque sabe que o recurso vai para a sua obra. Eu é que em 40 anos de convivência com o setor, eu só vi uma vez que a reparalização total do setor foi em 2003. Em 2003, houve uma paralisação do setor rodoviário, quando
Então, passou-se com 670 milhões de reais só para pagar naquela época. Naquela época, 670 milhões era 50% do orçamento do dinheiro. E as empresas não foram afrontar o governo. A situação que estava passando, houve paralisação total. Nós ficamos em assembleia permanente por 4, 5 dias. Então, eu acho que, dentro de uma linha de reflexão, nós temos que realmente não abrir mão das nossas conquistas. Hoje o nosso Valdirei, secretário executivo da ANEOC, do executivo da minha Câmara, ele me passou a cópia da Carta de Belo Horizonte, de 1992. Ali foi um momento de externar a indignação. Eu acho que nós só temos a perder se nós quisermos ir para uma guerra sem ter armas. Eu acho que a nossa arma é, parafraseando o Bernardo Conte, que foi uma frase que, quando eu assumi pela primeira vez na Universidade de Classe em 83, eu coloquei: nós somos espelho do governo. Empresa bem, governo bom. E sem consultor, cadeia produtiva, consultores, planos de governo em papel. E o que a gente sente que não é possível que o governo quer, eu acredito que ele queira fazer. Agora não pode ser dentro do setor. Desculpa, eu falei demais, mas falei com a razão, não com a emoção, como ontem lá no Conselho de Representantes. Vamos continuar aí, mais alguém que é. Pois não. Marcos Santana. Eu não mirei tanto o Marcos Santana, que é o nosso presidente fundador da ANEOC. Então, vamos lá. Então, aqui eu falei demais, eu atrapalhei a discussão. Luciano Barreto, sou do João de Caminho. Eu vi o secretário dar um depoimento que ele não era gestor de contrato. E até por não ser gestor de contrato, eu acredito que ele não vai ter experiência de usar a RPC ou a Lei 866. Eu vi a palavra de Pontes e eu vi com clareza e com bastante cuidado, não só esse ano, como ano passado também da mesma forma, a preocupação dele e a minha, que foi externada também ano passado da mesma forma, em relação à EDC. Primeiro, para saber quem seria ou qual seria o DNA do EDC. Depois, quem vai usar o EDC. E uma das perguntas que eu faço é, depois de um ano, do último indicar agora, qual é o órgão que está usando o RDC, quais foram as obras que foram contratadas com o RDC. Por quê? Porque com 18 anos de experiência em vida pública que eu tive, e hoje mais de 21 na iniciativa privada, como gestor público, eu não teria coragem de usar a RDC como elemento para contratar nenhuma empresa. Com 866, eu tenho coragem de contratar qualquer empresa. Uma coisa simples. Você saber onde é que está lidando, onde é que está lidando. Qual é a vantagem do 866? Que eles abriram espaço para diálogo, e aí eu acho que nem deve colocar. Qual é a vantagem da 866? Você permite que uma empresa pequena entre a nível de carta de convite, você permite que as médias empresas comecem a trabalhar em tomada de preço, e você permite que as empresas consigam crescer usando a tal concorrência, com vários patamares de exigência técnica e de seu capital. Seu capital aumenta a sua capacidade técnica e você consegue crescer. Com a RDC você vai ter isso. Né? Como é que você consegue, aí, como gestor que fui, tive a preocupação de aprender com alguns empresários, eu como gestor, na época, aprender com alguns empresários, entrei num homem chamado Luiz Forada, me dizia na época, uma das coisas mais importantes da Orkut não era o valor que eu estava pagando a minha fatura, mas a qualidade do serviço que eu estava tendo. Eu aprendi com o Luiz Forada, até a forma, eu como gestor de contrato, contratando ele, eu aprendi a forma de dobrar uma planta e como tratar um projeto.
tal era a qualidade e a preocupação dele com a obra que ele estava executando com o empresário. Eu aprendi com o Luiz Folhado que se você faz uma obra de boa qualidade, graças a Deus tive a oportunidade de meus 18 anos de empresa pública, de ter essa experiência. Se você faz uma obra com qualidade, as pessoas esquecem o seu nome. Mas se você faz uma obra de péssima qualidade, nunca mais vão esquecer o seu nome. E eu quero ver a cara desses caras que estão contratando e vão contratar o RDC, se não for por baixo dos panos do projeto já elaborado há 2, 3 anos atrás, como é que eles vão conseguir concluir essas obras com a qualidade que deve ser construída uma obra pública. Tive a experiência com um gestor público e estou tendo hoje a experiência nessa equipe ocupada. Estou tendo o dissabor de pegar sistematicamente diversas obras, uma atrás da outra, um projeto de péssima qualidade, onde a gente tem que estar contratando pequenas empresas de projeto para corrigir os erros que os órgãos estão fazendo. Então eu quero defender publicamente as palavras do Dr. Pontes, escrever e assinar embaixo, se for o cara até rezar no pé dele, para que a gente tenha a possibilidade de defender a 866 até onde for possível. Porque tanto do lado público quanto do lado privado, e essa é onde eu estou na linha ainda da interface do meu depoimento, eu acho que a gente não tem o direito, dentro da engenharia, dentro da nossa engenharia, de abrir mão dessa defesa. Só isso. Obrigado. Caros presidentes, dos quais eu quero prestar meu pleito de homenagem, porque eu sei o desconforto do trabalho, passado que eu já tive a oportunidade de estar na cadeira que ambos hoje estão, eu já passei por lá, e o que aconteceu comigo já tem bastante tempo, e o tempo suficiente para eu descobrir que minha competência era limitada para essa função. Portanto, eu admiro, respeito e cumprimento pelo papel que estou fazendo. Mas ousei, já estava há muito tempo ensaiando não falar mais, mas algumas manifestações aqui feitas, registro particularmente do Berlusconi e do Geraldo, me estimularam, me refrescaram alguma coisa na cabeça, me puseram... me estimularam a ganhar o dia, não perder ganhar a viagem aqui, até para fazer uma proposta que vai para os nossos caros presidentes e vai ser repassada à CIBI como um todo e às entidades como todas, se tiver, obviamente, o respaldo da nossa plenária, do nosso universo. Esse assunto, principalmente a parte do assunto que foi tratado, a RDC, lei de licitações, me pega de maneira muito forte, por razões que alguns aqui já sabem. Acabou sendo parte da minha vida. Eu dediquei alguma coisa a esse trabalho. Então, é como se fosse um filhote ou um afilhado querido. E, portanto, eu não consigo me descartar. Não conheço alguns dos outros problemas operacionais, mesmo do setor, porque não estou na operação há algum tempo, do BAC, Minha Casa Minha Vida, alguns assuntos aqui, não conheço operacionais, não poderia nem contribuir. Mas é exatamente isso, e a fala do Geraldo me estimulou. A proposta que eu quero fazer é isso, esse grupo que vai ser feito, essa reunião, essas reuniões que devem ser feitas, parece que prometeram, o secretário Maurício prometeu fazer ainda em julho. A proposta tem muito a ver com isso. A minha ideia, o que me preocupa, é que essas reuniões deviam ser agendadas por tema e não misturar muito esse tema. Eu diria que o tema da licitação do regime descarado de contratação, o regime do Delta e Cachoeira, como chamam, regime de difusão da corrupção, qualquer que seja o nome, não importa,
eu acho que não devia ser misturado com os problemas operacionais que existem, são válidos, precisam ser atacados. Mas os públicos que vão discutir, tanto do nosso lado, menos, porque os empresários, de modo geral, conhecem todos esses aspectos. Mas do lado do governo é essencial, porque não conhecem esses assuntos. Quer dizer, não adianta na reunião, se for haver em julho, eu duvido um pouco, mas se vai ter uma reunião, depende com quem. Se for para fazer uma reunião com o secretário Maurício ou com a Maria Caldas, não adianta falar em RDC, como alguém falou aqui. Não adianta falar em RDC, porque eles não têm autonomia, autoridade para discutir esse assunto. Eu tenho que respeitar a hierarquia, lá é maior que a nossa. O RDC é uma ordem que vem de cima para eles, vem de cima, que cima que eu estou falando, eu acho que vem de cima da presidenta. Ela não conhece a RDC, ela não tem nada desse negócio para impor, eu quero o RDC, puseram na cabeça dela que a RDC é boa, por algum lado, então vai fazer. Ela deu ordem, ali para baixo eles não vão discutir isso mais. Alguém falou aqui, a ministra Miriam, pode ser que ela tenha um pouco mais de diálogo para cima, para tentar levar o assunto ao dia e levar. Pode ser, não aposto não, mas se for com o secretário Maurício ou alguma outra pessoa, não adianta. Então vamos levar com as pessoas adequadas os níveis operacionais, essas coisas que estão acontecendo, o cronograma, o reajuste dos contratos, todos os assuntos aqui que são importantíssimos, as empresas dependem dele até para sobreviver, mas vamos discutir no nível em que cabe a eles discutir. Nós temos vários níveis de discussão, eu já participei de alguns, até mesmo isso que já foi mencionado, do problema das tabelas de referência, o SINAP e o CICO, o CETETA, o CPDI, essas coisas também já tem muitas horas de discussão, mas você tem um nível que vai para discutir, alguém que tenha condição de argumentar. Nós temos que discutir com alguém que tenha condição de argumentar. Mas quando ele não tem condição de argumentar, e o secretário Maurício atestou isso aqui, no última palavra que ele falou, ele falou, eu já discordo, ele já discordou, ele vai reunir para quê? Ele já não concorda, ele não quer discutir aqui, ele não está aberto para discussão, porque ele sabe que não tem autonomia, ele recebeu a ordem de serviço e vai cumprir a ordem de serviço dele. Então, a minha proposta é que você separe, dependendo da pauta, quem é que vai na reunião. Ainda corre aquele risco, marca a reunião com a ministra, na hora ela descompõe, porque foi chamada pela presidenta, e põe e manda um outro lá. Esses riscos são riscos dos negócios, eles podem continuar acontecendo. Mas a pauta deve ser, se for tratar operacional, quem é que vai participar da reunião? A nossa turma é essa, a outra turma é de lá. Se o nível for mais alto, então aumenta-se o nível. Mas a proposta do geral, na minha visão, é absolutamente adequada. Esse assunto do RDC, das estações, alguns outros, não é o problema do BDI, não é o problema do CICO. Esses assuntos não são técnicos, são conceituais. O resto tudo decorre daí. Claro que tem muita coisa a ser feita para consertar as mazelas que esses assuntos trazem. Mas, como eles são conceituais, esse assunto deve ser discutido com o Código Geral, publicamente. Coloca publicamente, na rua, antes de falar com o governo. Antes de falar com o governo, publicamente. Leva o assunto, deixa a discussão, e aí o governo vai ter que entrar na discussão, ou tratorar, como faz com alguns assuntos, com todas as dificuldades, o problema ambiental aí, o problema Código Florestal, alguns assuntos, eles têm que ir para a sociedade primeiro, depois a briga vai acontecer na hora de resolver, vamos ver lá com os interlocutores, mas tem que estar na rua, a cidade tem que perceber, a imprensa, os formadores de opinião tem que ter ideia a respeito, tem que ter noção, os jornalistas têm que ter noção do que está acontecendo, os formadores de opinião, os políticos, de vez em quando não tem, a maioria não tem, a gente sai repetindo aquelas mazelas, aquelas mentiras, vai economizar com a RDC, vai simplificar, vai acontecer tudo que nós conhecemos, e você está repetindo, porque ele não conhece do assunto, assim como nós também repetimos alguma coisa que ouvimos aí no campo do remédio, que esse remédio é bom para dor de barriga, nós também repetimos isso aí, a gente ouve algumas coisas e repete, mas nós não temos condição de discutir isso. Então, essa discussão conceitual, acho que precisa ir para a rua primeiro. Aí o governo se sente pressionado antes de ir para lá, depois vai para lá e começa a ser pressionado. E aí eu muito orgulho de ter participado com o Conde do problema da lei de licitação, mas a forma foi assim. A lei de licitação nasceu
numa ENIC em Belo Horizonte, por coincidência, há qualquer coisa de 22 anos atrás, hein? Não, ela nasceu, não foi em 91, nasceu em 91, ela nasceu, depois ela foi, em agosto ela foi em 93, 22 anos ela nasceu, desculpa, está na casa de Belo Horizonte, nas nossas reuniões da COP, começou na reunião da COP, nasceu, foi para o Congresso, o nosso presidente era deputado, então, eu sou legalista, a lei agora manda flexionar o gênero de todos os títulos, então eu cumpro direito. Mas foi para o Congresso, foi 2 anos de discussão, acho que o negócio foi 2 anos, entre a Carta de Belo Horizonte, 91, e a lei, por 2 anos, e a promulgação da lei, por 2 anos de discussão, nós tivemos vários de nós, onde particularmente eu mesmo fui, o Brasil inteiro, nós batemos boca, o negócio foi mastigado, e se tem defeito, toda a vida ainda tem defeito. Não, em todos os lugares. No meu computador, até pouco tempo, agora já está obsoleto, tinha 25 versões. Tinha 25 versões da lei do meu computador. Já está obsoleto, eu não registro, mas era aquele disquete grande assim. Mas tinha 25 versões lá. Mas foi mastigado pelo setor, com o Tribunal de Contas, com o jornal, com várias entidades. Hein? Mas quanto mais se for em São Paulo, porque esse Tribunal de Contas do Estado, nós tivemos vários bate-bocas sobre isso, e foi mastigado, triturado antes de virar lei. E está aí o que ficou. De repente, as pessoas que não entendem nada, não sabem nem o que está falando, manda lá em uma emenda Frankenstein, uma coisa, e põe aquele negócio, desde a Copa. Não vamos repetir aqui todo mundo sabe. Mas é função nossa para ir para a rua. E segundo mencionado, também não podemos também abandonar a luta. Alguém falou, não podemos agachar nesse processo. Tem que enfrentar no horizonte certo, no interlocutor certo. Temos que enfrentar, porque aí ela passa, senão vai deixar um ministro voltar a falar, já que se não fizeram nada, vai falar como falou ontem, o negócio é a ansiedade de todos por esse negócio, porque faltou reação. Devíamos fazer, precisamos fazer às vezes, o que o chefe dele, o mentor dele, ameaçando fazer, que é morder a canela, porque não dá para deixar pacificamente, mas com o interlocutor certo, para que a gente faça aquele jogo, aquela competição que nós estamos acostumados, em todo sentido, na vida privada, particular, familiar e nos negócios, nós gostamos de julgar e competir, mas você tem que entrar na competição não sabendo anteriormente derrotado. Quer dizer, você tem a condição de argumentar, de lutar, de reagir e com chance de ganhar, sabendo que pode perder, mas com chance de ganhar num jogo mais ou menos equilibrado. Não dá para colocar 2 times completamente diferentes na mesma quadra, no mesmo campo, com forças diferentes. Por isso que o governo é uma coisa estranha. Eu estou falando, eu já estive lá, não estou inventando nada não. O governo não existe como conjunto. A parte conceitual poderia existir, não existe, mas cada ator, cada elo daquela malha, ele tem um limite de interpretação, um limite de atuação, um limite de autoridade, ele já não sabe em volta dele. Na nossa empresa também é assim, você não vai pedir que o chefe da contabilidade entenda com a peça que vai trocar no motor do veículo. Cada um tem a sua especialidade, o seu nível de autoridade, mas a empresa bem conduzida, ela tem uma luz de gestão. O governo não é necessariamente assim, até porque as peças intermediárias são indicadas muitas vezes por um partido político, uma pessoa que nem o que nomeou conhece e não sabe nem por que ele está ali. Nós conhecemos essa história todo dia por aí. Então a proposta que eu estou dando é fazer essa segmentação do assunto conceitual, não vamos deixar nenhum deles, do assunto conceitual com os interlocutores capazes de discutir o assunto conceitual, para a gente ganhar ou perder, mas para poder dialogar e argumentar mesmo. E a outra proposta complementar tem a ver, eu já nos meus tempos, bons tempos de CIVIC aqui, eu já achava assim, continuo achando, para evitar inclusive este problema que foi citado aqui várias vezes, que no princípio a ministra vinha, mudou, colocou um substituto foi no aniversário dele, ele não pode ficar, contraiu. Embora hoje, agora, nesse momento, tenhamos uma plateia menor,
do que tínhamos no início, mas eu sempre achei, continuo achando, continuo propondo que em eventos da Constituição, principalmente desse nível, que seja colocado uma pauta, uma reunião, um evento, uma reunião, sem convidados públicos, sem convidados chapa branca, para fazermos o que estamos fazendo aqui agora, sem convidados chapa branca. Como os presidentes aqui. Vamos lá, Marcos. Eu tenho comentado o assunto, é o seguinte: durante o ano todo se fala disso, tudo que se falou aqui hoje. Essa reunião foi toda determinada nesse mesmo assunto. Nós estamos parados na mesa, aguardando que dê o horário de encerrar a reunião. E uma conclusão não se chegou. Não se levou uma ação pública contra esses ditames que estão acontecendo. Ninguém levou a sociedade lá em cima do que está ocorrendo. Não se faz nada para que chegue perto da presidente. Então, como é que vamos chegar ao ponto de conseguir alguma coisa? Nós temos que ser mais ofensivos, estudar uma modalidade de fazer alguma coisa mais positiva e não só lamentar pelo das lamentações esse problema que está acontecendo. Porque eu estou aqui só me escutando a tarde toda esse mesmo assunto. É isso que eu queria dizer. Me desculpe se eu falei um pouco dessa forma. Mas é meu ponto de vista, minha colocação. Eu agiria se eu pudesse resolver alguma coisa. Obrigado, Marcos. Eu terminou meu horário de interinidade, porque com a colocação do Marcos, evidentemente, você tem que vir para a hierarquia da instituição, até porque qualquer coisa que saia daqui tem que ir para quem tem a prerrogativa política para falar para fora, que é o presidente da CIBIC. Tá certo? Então, estou devolvendo aqui a minha interinidade para você fazer aí a continuidade. Muito obrigado pela sua participação aí, pelo comando das nossas questões. Eu queria saber ainda se mais alguém quer fazer uso da palavra, mas eu não estou evitando a resposta do Marcos, não é que eu estava aqui conversando um outro assunto com o Carlos Eduardo e não ouvi na inteireza. O Bernasconi me falou que você estava exigindo, né? Não era exigindo? Muita conversa e uma maceração que nós vamos ainda tratar desse assunto amanhã, mais diretamente desse assunto, mais do que hoje desse assunto do RDC, vamos tratar amanhã. Vamos ver como é que as ações se conduzem. Hoje, eu acho que o grande mérito dessa nossa reunião aqui foi estabelecermos com o secretário do Ministério do Planejamento a criação de uma comissão mista para tratar desses assuntos relativos aos gargalos do PAC. Acho que o Marcos Santana tem razão, nós não devemos misturar os temas. Eu acho que o tema do RDC, menos com ele e mais com o pessoal do TCU, eu acho que devemos analisar aí a posição do Procurador-Geral da República em relação à sua ADIM, contra a aplicação do RDC, para a nossa posição, a posição da CEBIC é uma posição muito clara já. Nós somos contra o RDC,
somos contra a aplicação do RDC. Entretanto, nós não nos furtamos a discutir, a analisar. Eu estou vendo que hoje a posição que estamos colocando aqui é mais drástica. Nós não queremos nem discutir. Mas nós temos que analisar isso também pragmaticamente. Como falou o Marcos Santana, essa coisa não veio lá de baixo. Isso foi uma coisa que veio de cima. Está se fazendo, está se operando uma decisão que veio de cima. Então, o que nós podemos fazer como já fizemos, protestar contra a criação do RDC, mas nós não nos furtamos a discuti-lo, uma vez que pragmaticamente ele vai ser aplicado. Então, veja como a coisa está evoluindo. Por causa dos problemas existentes na contratação de obra, que é muito menos ou é nada relacionada com a lei de licitação, ou é relacionada com a má aplicação da lei, por causa disto se pensou, o Executivo pensou em fazer uma revisão na lei, achando que o problema estava na lei. O problema da morosidade, o problema de obras mal contratadas, o problema de prazo na elaboração da licitação, na aplicação da licitação e também na execução da obra, colocando todos esses problemas como responsabilidade da lei de licitação. E por isso a necessidade de fazer uma revisão na lei. Foi assim que tudo começou. Tudo começou assim. E no primeiro instante nós nos colocamos contrários à revisão da lei. Achávamos, como fala o Ponte, que bastava que se aplicasse a lei. Na continuidade dos fatos, fomos instados a discutir a revisão e colocamos a posição clara da CEBIC. Nós apresentamos um documento que foi exaustivamente discutido com o setor, com a participação das empresas, dos sindicatos, das entidades que formam a CEBIC e também de empresas. Nós apresentamos uma relação com 19 itens, 19 princípios que norteavam a posição da CEBIC. Não significa dizer 19 modificações na lei, 19 princípios que norteavam a posição da CEBIC. Isso foi exaustivamente discutido, foi apresentado ao Ministério do Planejamento, foi apresentado ao TCU, tivemos discussões no Ministério do Planejamento, levamos ao Congresso Nacional o projeto de lei apresentado pelo Executivo, foi aprovado na Câmara e foi levado ao Senado. No Senado, fizemos gestões para modificação daquele projeto que o Executivo apresentou à Câmara dos Deputados e que depois foi levado ao Senado. Na Comissão de Assuntos Econômicos, discutimos a revisão da lei e apresentamos, dentro daqueles princípios que norteavam a posição da CEBIC, a nossa posição. Esta nossa posição foi parcialmente levada em consideração. Ou seja, dos males o menor. Esta revisão feita pelo Senado na lei, no projeto de lei que veio da Câmara, apresentavam pontos com os quais nós não concordamos com o princípio, que é pregão em serviços de engenharia, que é inversão de fase, mas isso estava lá e não se admitia discutir
a retirada desses pontos. Não se admitia discutir a retirada desses pontos. O que nós fizemos foi limitar a aplicação desses pontos. Então, quer fazer pregão em serviços de engenharia, tem um limite. O limite estabelecido lá seria de R$500 mil. Quer fazer inversão de fase, R$500 mil é obrigatório. Quer fazer inversão de fase, entre 500 mil e 3 milhões e 400, esses números precisam ser entre 500 mil e 3 milhões e 400, você poderia admitir. Acima disso era proibido. Então, foi uma negociação, vamos dizer assim. Quer dizer, este projeto é o que está, foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e que deve ser levado a plenário. Quando apareceu o assunto da RDC. E aí, nós temos que também considerar, quando a gente fala que representamos toda a gama de empresas de construção, é que muitas, ou uma faixa dessa representação admite e até incentiva o RDC. Quer dizer, você tem que trabalhar de uma forma que você não crie uma cisânia no grupo. Quer dizer, então você, para atender todo o setor, porque eu acho que a gente precisava ter uma discussão, eu acho que nós também precisávamos mesmo que isso não nos agrade inteiramente, entender e discutir um pouco esta figura do RDC. Porque se você, e aí eu vou dar a minha posição pessoal, se você aplicar a modalidade de contratação integral, que é aquela contratação em que você apresenta tudo, inclusive o projeto, o anteprojeto, se você aplicar isso a partir de um certo valor, e no meu entendimento esse valor é algo em torno de 500 milhões, uma obra desse tipo, uma obra do tipo, grandes obras, se você aplicar isso, se você permitir que a posição que nós apresentamos lá, se você disser assim, isso é um absurdo que você tente fazer isso com 30 dias, é óbvio que não pode, não tem, alguém já tem esse projeto pronto, mas se você admitir que você pode dar 180 dias para o desenvolvimento do projeto, isso é uma coisa que existe, em outros países existe a contratação integrada. É a mesma coisa de uma compra que o Brasil está fazendo agora, que não é na nossa área, mas uma compra de aviões para o Exército Brasileiro. Você vai apresentar projetos, você tem valores, vai analisar tecnicamente o projeto. Isso é possível, mas o que eu estou entendendo é o seguinte: nós, hoje, e essa posição tem que ser analisada e respeitada, nós queremos colocar a nossa posição absolutamente contrária ao RDC, que é a posição original. Vamos deixar claro isso aqui. É a posição original. Agora, o que acontece é que quando se coloca da forma que está sendo colocada, não está sendo colocada para discutir. Não está sendo colocada para discutir. Está sendo colocada. O que nós buscamos fazer foi uma negociação para que ela saia de uma forma que não prejudique totalmente o setor. Porque eu acho que nós temos poucas armas
para discutir e para discutir não, mas para você conseguir impedir a aplicação ou impedir a aprovação ou aplicação do RDC como ele está. Nós temos poucas armas. Aqui se falou, o Geraldo falou, não, vamos para a mídia. Primeiro que a mídia entende pouco do assunto. E, inicialmente, ela não vai nos dar ouvido. Inicialmente ela não vai. É empreiteiro que está falando. Tem alguma coisa aí que os atrapalhou. Esse é um ponto. Nós não temos essa relação com a mídia. Nós não temos essa relação com a mídia. Eu estou analisando do ponto de vista absolutamente pragmático. Nós não temos essa relação. Veja qualquer coisa que nós formos para a mídia defender posições nossas. Sempre é uma posição parcial, de atender aos interesses escusos do setor. É assim que nós somos tratados. Eu falei aqui para vocês, ontem eu estava falando isso, nós temos feito um trabalho, fizemos um trabalho nos anos anteriores, o ano passado também, com o apoio do Ministério do Planejamento, que na lei de diretrizes orçamentárias saísse com relação ao SINAP e ao ciclo, que o sistema era um sistema de preços de referência. Como nasceu? Ele nasceu assim. Ele era um sistema de preços de referência, podendo até variar até 30%. Esse 30% passou para 20%, esse 30% passou para 10% e hoje não existe, hoje ele é teto. E toda vez que se faz a LDO, se prepara a LDO para apresentar ao Congresso Nacional, ele sai do Executivo com esta posição, que o sistema de preços é referencial. A última vez, se não me engano, eu acho que saiu com 20%. 20%. Ele poderia haver uma variação em torno daqueles preços do sistema nacional de preços, exatamente, com 20%. Um dia antes, ou 2 dias antes de ser votado no Congresso, o Tribunal de Contas vai para o jornal e fala que aquilo é coisa de sobrepreço de empreiteiro. E aí não passa no Congresso. Então eu acho que a nossa luta é muito maior, porque você não tem esse apoio, não tem na mídia formadores de opinião que compram essa posição. Geraldo, por favor. Companheiros, doutor Alino, eu queria afirmar hoje, não subestime a sua capacidade de argumentação. Esse trio da iniciativa, se comprar a mídia e for para a mídia, tem total capacidade de argumentar contra quem quer que seja. Nós não temos nenhum receio de comprar essa briga porque vocês na minha frente. Se talvez a gente tivesse feito isso lá atrás, no RDC, quando estávamos tratando da questão da Copa, e ao invés de poupar. Geraldo, nós fizemos isso lá atrás. Está aqui na tua frente, o Bernasconi fez artigo, saiu artigo nosso, nós fomos para a mídia. Saímos, pegamos, falamos com senadores, com deputados, chamamos o CONFIA, pedimos para o CONFIA se manifestar, a Leora escreveu a respeito, todos nós falamos. Todos nós falamos. Eu não tenho dúvida, eu conheço isso do processo. A única coisa que eu fui de encontro àquela linha de raciocínio é que eu achava, fui até apoiado pelo Leonardo na época de Espírito Santo, que a gente não deveria, em torno do RDC, apresentar nenhuma sugestão, bater de perfil. Ao invés de a gente estar tentando oferecer saídas para ele, nós rechaçávamos desde o primeiro momento qualquer implementação, qualquer possibilidade de implementação do RDC. Eu acho que essa linha tem que ser mantida. Eu acho que isso só vai atrapalhar a negociação
principalmente, precisa avançar. Esse assunto a gente não pode discutir mais, a gente tem que usar outro tipo de argumento, outro tipo de atitude, mesmo jeito que eles estão fazendo com a gente, de forma desrespeitosa. Os caras passam por cima da gente e esconde, mascara um projeto de lei para tentar nos induzir ao erro, passar desapercebido e voltar. Isso é falta de respeito com a entidade que representa um setor tão importante. Mas vocês têm força suficiente para derrubar isso. E nós estamos juntos com vocês. Esse plenário inteiro aqui, quando o doutor falou a primeira vez, foi uníssono na mesma linha. Coloque-se em votação amanhã, antes do início da conversa. Vamos abrir esse assunto e colocar em votação. Sair daqui com uma carta, uma nova carta do Belo Horizonte, vai destruir essa avacalhação que estão tentando fazer com a gente, com esse RDC. Isso é uma proposta. Coloque esse plenário cheio amanhã para ver se a gente não sai com a aprovação 100% nessa direção. Seja ele, vamos ser perdedores dessa questão. Como disse ali, o de cabeça erguida. Eu acho que é por aí. Esse assunto não se discute. Isso aí é poder entregar a obra que eles querem. E a gente não pode coadunar com essa linha de pensamento. Vamos refletir. Quem não sai daqui hoje com uma conclusão, reflita sobre esse assunto. Vamos trazer esse assunto para a pauta da reunião novamente. Esse assunto virá a pauta amanhã, que talvez o assunto principal. O ministro vai querer abrir a conversa amanhã, fazendo uma pequena exposição dele, TCU, sobre a RDC. Nem foi o único assunto que colocamos na pauta para ele. Existem outros. São 6 questões que foram preparadas também, assim como de hoje. A única questão comum que apareceu no painel de hoje e o de amanhã é o RDC, tanto o Ministério quanto o TCU. Mas o Eduardo Nery, que estava aqui com a secretária, me informou que ele abre a conversa amanhã falando sobre a RDC. Com certeza. Só um minutinho, eu te dou a palavra. Só tenho que fazer um aviso que me pediu dizer que era às 18 horas. E os trânsitos de hotel estão saindo agora, vão sair a partir das 18 horas. Acho que tem umas 18 horas. Eu queria fazer só uma observação com relação ao que na verdade, em relação à carta do governo que terminou descambando na lei, hoje, diferentemente, a RDC é lei. Então, a questão é bastante diferente. O que nós temos que talvez uma forma, uma linha de ação que apoie o Ministério Público está querendo fazer a lei. Vou já até lembrar. Porque hoje a gente vai bater na lei. A gente tem que se voltar a bater na lei, trabalhar para ver como revogar essa lei. Bater politicamente isso me parece que não é uma medida inteligente. Desculpe o termo, não inteligente, mas não Apropriada. Exatamente. Então, é diferente da outra situação. Hoje nós temos a lei. O que tem aí é uma ampliação do RDC que está ainda para ser aprovado aí para ser sancionado. Aliás, foi o que eu concordo com essa sua posição. Aliás, foi o que eu falei. Vamos analisar a ação de inconstitucionalidade que foi apresentada pelo Procurador-Geral da República. Vamos analisá-la, vamos ver se nós podemos ter parte dela. Nós não podemos seguir. Então vamos analisar. Pode. Alendo, a sua condução é de um equilíbrio, não tem nem adjetivação. Estou dizendo isso mais puro e merece uma reflexão. Eu discrepo dela com relação à eficácia. Hoje, se passarem lá no Senado, por exemplo, até 500, como é? Depois de amanhã vai aumentar e vai para frente. Não tenha dúvida. Nós temos que ser contra no princípio. Se nós só temos condição de eficácia, se nós dissermos o seguinte: esta lei é boa e vem para defender. Eu fui procurado no passado, presidente do Tribunal de Contas,
que eu pretendo dizer isso a Dilson Mota, Ponte, esta é a lei que tem sido a nossa salvação. É isso que nos dá instrumento. Nós temos que ficar nesta tese. Eles que digam, atrasando, qual é o caso, o que é que tem que mudar. Eles que digam. Tem que falar, porque senão fica a acusação genérica de dois assuntos importantes. Atrasa as obras e deixa de contratar por valor menor. Você está dizendo que enumere tudo, toda a engenharia unida, não só os três, os três e mais Bernasconi, e mais Conf, e mais o raio do pai. Toda a engenharia passa a ter que. Quando se levantou o governo a mano militar, queria colocar a distribuição do ramo do petróleo, a mano militar no Congresso, que é curvo ao governo, todos nós sabemos, é curvo, por 1.000 razões, magnetizou-se quando você colocou a verdade. É uma aberração entregar esse dinheiro para o INPE. Porque é inconstitucional, diferente do que diziam. E é um absurdo, um bem da União, você entrega 85% para o Estado, que não é o mais pobre, que não é o mais feio, ao contrário, é mais bonito, é dos melhores, não vou aqui, Isso reverteu a tal ponto, quando se percebeu a verdade. Claro que no nosso caso perceber a verdade, mas parecia também possível. Respeito dos mentira. Quando se percebeu a verdade, foi unanimidade. Não teve mais presidente da República, Lula. Não teve mais, a única coisa dele foi verdade. Bom, eu volto a dizer, a sua ponderação é de extrema relevância, mas nós temos ido o que é mais eficaz. O companheiro ali, por exemplo, falou que agora tem uma lei aprovada. Na pior das hipóteses, esta lei é uma possibilidade de usar. Não foi revogada a 8666, meu caro. É só não aplicar. Segundo lugar, quando foi feita a 8666, tinha lei, sim, decreto-lei 2300. E nós fizemos uma nova lei para substituir aquela. Então não se preocupe em ter lei, não tem lei, tem um munambo, uma corrupção, uma deformação. Se a gente aceitar parcialmente, sem mostrar calma, por que nós somos a favor da IPE. Não é paixão que nós fizemos, não. É porque, como foi dito ali, um homem que é do setor público, setor privado, ela protege o setor público. Todo meia-meia, eu era olhado como adversário do prefeito, queriam me comer o fígado, porque complicava, porque era tarde, porque eles tinham que essa coisa. Passou a ser por eles mesmos, entendida, compreendida e desejada e respeitada. Eu acho que é difícil, nossa imagem não é boa, mas a engenharia como todo não tem imagem ruim ainda. E você, particularmente, este aqui tem muita credibilidade. E o Paulo mesmo, principalmente, como presidente. Na hora que ele como foi dito, olha, não tem jeito, nós temos que aceitar. Essa é a posição, Paulo, que eu escrevi. Não tem jeito. Vamos fazer pelo menos ruim. O menos ruim hoje será o trágico amanhã. Olha, não digo escapar, então escape aqui a minha irmã, mas deixa a minha mulher viva. Um bando de bandidos que escapa hoje, amanhã mata a mulher, amanhã mata tudo. É o princípio, ali é o princípio de defesa da dignidade. Se nós conseguirmos magnetizar isso, eu acho que agora, eu não sou contra dialogar. Não sou contra. Ainda que a gente saiba que vai ser pouca chance. Porque eles vão ouvir a verdade. É importante que eles ouçam a verdade. Eles ouviram mentira. Quem é egoísta em cima do trabalho? Tudo vai ser mentira. Você pensa que a Miriam Beltrão está convencida que a lei RDC reduz preço, que é uma maravilha, descomplica, agiliza, faz tudo, ela está convencida. Deixa desse cara da vida ter uma chance de mostrar que não é verdade, que isso é uma mentira, que reconstitui o 2,300. Eles têm a coragem de dizer isso, esconder o preço, é contra a mancomunação dos empreiteiros. Que é coisa mais fácil de demonstrar que isso é uma imbecilidade. Então vamos dizer, mas como? Mas como era assim que era antes do 2,300, aí nós temos argumentos.
Eu acho que nem com este menino que não manda nada, como o Marco disse, como ele se ofereceu, ele chega lá, pode ser formador de opinião amanhã. Oh, esses caras tinham razão, como é que eu fui dizer esta tolice de saída, então concordo com você, que louco que eu fui. Oh, quem sabe é uma hipótese ruim, não prejudica em nada. Ou a Miriam, se ela concordar em fazer um debate, não é ela mandar os textos, não. Traga os alunos. O que é que a lei está complicando? Me diga aí. Então existe exigência, a ponte que caiu. Todo mundo vai ter que existe, o cara existe, tem um DPJ, se está em os impostos. O que é que existe? Nada. Muito bem. E no dado disso, a gente tem 5 dias para fazer recurso. Nós estamos atrasando obra aí 10 anos, e 5 dias por recurso, que a outra tem que ter também, senão o Supremo vai dar. Vai ter pior. Tem que dizer isso, nos apetrejar nos argumentos e dizer que nós não aceitamos isso, nem com 500 milhões, nem com 100 milhões, nem com 1 milhão, não queremos, porque quando eles começarem a ser só para o PAC, é só para a roda da Copa, porque o país não pode fazer vergonha, vai agilizar, o país vai fazer vergonha. Então, em nome de não fazer vergonha, muitos senadores votaram. Agora é o PAC que não pode atrasar. Agora estão as obras todas, porque aqui economizou. Quem é que economizou coisa nenhuma? Onde é que estiver? Que comparação que eu fiz? Nada. Então, eu acho que a assistência tem que ser, não é conciliar, eu acho que mais eficaz. Eu não me recusaria de dialogar, não me recusaria para formar opinião, sabendo que não vai ser nada. A Miriam, sim. Se a Miriam se convencer, nem o candidato para Dilma, na minha opinião. Certo? E a Miriam, eu acho que é uma mulher intencionada, está envenenada. Quando vai falar isso, ela faz uma cara assim de que não vou mais ouvir daqui para frente, é só entrar para sair no outro ouvido. Mas quem sabe a gente acha uma coisa. E nos meios que não é na imprensa, se a imprensa não der barriga, se é difícil a gente mostrar qual é a verdade, há outras formas, vamos fazer vídeos lá dentro do Congresso, e nós conseguimos fazer audiência pública no Congresso. Quando estava para ser votada a RDC, a senadora Ana Melli nos convocou agora para fazer audiência pública. Não deu mais tempo, porque aí o rolo veio, e aí votaram no mesmo dia, mas eu tinha a convocação dela para debater. Vamos no Congresso dizer isso, de todos os senadores, uma vez, 2 vezes, 3 vezes na Câmara. Quantos deputados aqui na Câmara? Você acha por que não estou falando no pessoal o setor de Código Florestal, que a mudança que se fez no governo, por causa de insistência, é contra o desenvolvimento do país. Pronto, você tem argumento, nós temos argumento. É isso que eu quero dizer, para não ficar só atrás dessa. Agora, eu estou muito na sua dúvida. Eu acho que a realidade hoje é essa, nós somos aparentemente fracos. Mas se nós nos unirmos e tivéssemos um discurso afiado os argumentos, eu acho que temos alguma chance. E para encerrar, diz aqui, neste caso, é melhor perder tudo do que pegar dinheiro, R$1.000, no sentido que até 500 pila pode, porque depois de amanhã vale tudo e está arrombado tudo. Muito obrigado. Vamos fazer só uma frase. Ela entrar para justificar o problema desse pensamento. Todo mundo está aqui. A melhor obra, cada uma das melhores obras, cada um de nós às vezes planejamos, concebemos, executamos, esperamos quase 9 meses pela faculdade, sem tentar acelerar nenhuma. Tá certo. Amanhã vamos voltar com tudo nesse tema, com a carga toda, vamos refletir. Muito obrigado a todos.